paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica dos Jovens. Você, professor, que está aqui, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, instruções sobre o comportamento na igreja. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Paulo vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O texto do dia é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dormir por nenhuma. Nós falamos a primeira parte, mas nós esquecemos da segunda parte. Mas eu não me deixarei dormir por nenhuma. Síntese: a igreja tem um relevante papel como a coluna e firmeza da verdade e trata do ministério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. O que é piedade? Sabe a palavra compaixão? É eu me colocar no lugar da outra pessoa. O que é o ter piedade? É eu me compadecer por ela, eu entender o que ela está passando e ajudá-la. Aí agora os objetivos dessa lição é compreender o propósito de Paulo ao escrever a Timóteo, conscientizar de como convém andar na igreja do Deus vivo, saber a respeito do ministério da piedade. Texto base, capítulo 3, versículo 14 e 16 de 1 Timóteo, que diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza da verdade. E sem dúvida alguma grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E recebido acima na glória. Aqui é lindo falar aqui, aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Aqui é muito lindo quando nós falamos sobre quem testifica, quem te justifica. Nós queremos mudar a opinião de todos ao nosso redor com argumento. E aqui Jesus conquistou a opinião dos outros com comportamento. As pessoas ouviam a ele, muitas eram alcançadas, e é por meio da palavra que a conversão acontece. Mas quem convence é o Espírito Santo. Só que o que vai mudar a opinião, o que vai justificar a tua vida e quem vai testificar a tua vida é o Espírito Santo através do tempo, de uma constância caminhada dentro do Evangelho, de uma constância caminhada dentro da igreja. É onde então vai falar: aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Aprendamos o quê? Que nós não precisamos convencer os outros. Nós precisamos convencer a Deus. E como que eu vou convencer a Deus? A Bíblia diz que precedendo a honra vai a humildade. A humildade significa reconhecimento pessoal dos meus limites. Honra, reconhecimento público dos meus alcances pessoais. Quando que eu consigo ser honrado ou ser visto pelos outros? Quando eu me coloco na posição de uma pessoa humilde e aonde eu vou reconhecer as minhas limitações. Mateus 6,6. Vai para o ambiente de intimidade. A Bíblia diz para ele ir para o teu quarto. O que é isso? Vai para o lugar onde você se sente bem, aonde você pertence, e lá aonde você tem liberdade de se expressar, porque lá é o seu ambiente pessoal. Lá eu vejo você. É onde nós devemos se humilhar a Deus. É onde então Ele nos renova e é onde a gente tem força e ânimo para continuar dentro daquilo que nós falamos e declaramos para Deus e clamamos a Deus muitas vezes em nossas petições. Deus vai te justificar. É onde o nosso comportamento dentro da igreja
numa constante marcha para o céu. É onde esse comportamento demonstra a essência que nós carregamos. Introdução. Na lição deste domingo estudaremos os 3 últimos versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Apesar de ser um trecho pequeno, tem riquíssimo conteúdo. Nele, Paulo expressa o desejo de rever Timóteo, possivelmente na própria Éfeso. Fala do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade. E trata do ministério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo, o Filho de Deus encarnado, ressurreto e glorificado. Refletiremos a respeito do conteúdo da verdadeira mensagem cristocêntrica e os perigos de um evangelho político ou moral. Denominado evangelho social, são faces diferentes de um mesmo problema. Manter a essencialidade bíblica da pregação é um grande desafio para a igreja em todos os tempos. Quando nós estudamos teologia, nós vamos aprender o que é ética cristã e o que é moralidade cristã. Ética é aquilo que eu pratico, moralidade é aquilo que vejam através de mim, é aquilo que escutam através de mim. Ética é o que eu devo praticar, moralidade é aquilo que olham para mim. É aquele ditado assim, ó, como é que está a moral do fulano? Como é que está a moral do ciclano? Quando você ouve de uma pessoa que ela é reta em suas práticas, quando ela é reta em suas práticas, quer dizer que ela tem uma conduta ética. Princípios pessoais, quando ela pratica esses princípios pessoais, se você pergunta sobre a vida do irmão, alguém vai dizer assim, ó, não, a moral dele está lá em cima. Olha para o comportamento dele. Olha como ele está em casa, olha como ele está no trabalho, olha como ele está na igreja, olha como ele serve a Deus. Isso quer dizer que a prática dele tem um respaldo, onde as pessoas que olham para ele vejam Cristo através da vida dele. O propósito de Paulo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 15 diz assim, ó, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Olha como é linda essa última parte. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quando eu deixo somente a minha vida na área moral, como assim? Só na aparência. Eu deixo de buscar a Deus em oração, em jejum e em leitura. Eu passo para o automático. Eu estando no automático, eu consigo sustentar a opinião dos outros, não a opinião de Deus. Então o esforço é maior, a dedicação é maior, o cansaço é maior. Então eu acabo me esforçando muito mais, só que sem propriedade. É aonde então Paulo lembra Timóteo daquilo que foi lhe entregue, daquilo que foi lhe imposto. Só que Paulo também lembra, olha, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aquilo que você busca, para que você tenha uma posição, para que você seja cheio, fale da palavra de Deus, receba cargos, cresça eclesiasticamente falando, receba honras de Cristo sobre a tua vida, honras de Deus sobre a tua vida dentro da igreja, ou na tua vida pessoal, na tua vida social, financeira. Paulo está falando, olha, a essência que há em ti tem que ser manifesta a todos. Aquilo que há em ti, a unção que você carrega, a palavra que você carrega, o Cristo que você professa, não deve estar só em ti, deve ser alcançado a todos. Ele estava preocupado, não tenha somente uma moral, tenha também uma conduta. A tua prática deve revelar a Deus. É aquela fala. Pregue o tempo todo, mas quando puder, use palavras. É tão lindo quando você olha para a vida de alguém e diz assim, ó, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus.
Antes que você escute, você nunca ouviu falar de você isso. Mas tem pessoas que olham para você e comentam umas com as outras. Lá vai um pregador do evangelho. Lá vai um profeta. Lá vai um pai de família, um grande homem de Deus. Ou lá vai uma mulher de Deus. Você, professor, que está preparando essa turma de jovens, lembra eles que eles não devem somente ter uma vida superficial, mas eles precisam sustentar a essência que há neles, ou alimentar essa essência que há neles. E como? Esperar somente que Deus renove. Deus renova, mas se não houver uma busca, não acontece. Então é necessário direcionar os jovens a ter uma intimidade com Deus, a ter uma busca em Deus, para que eles venham carregar a verdadeira essência do Evangelho. A igreja do Deus vivo, 1 Timóteo capítulo 5, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Olha só. E as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas. O que estava acontecendo? A má reputação, a moral ruim estava indo embora. Todos estavam ouvindo. Só que aquilo que fazia de bom não estava acontecendo. Aí há uma preocupação. E eu, como professor, como líder, eu tenho que dividir isso com você. Nós sabemos que a nossa intenção não é mostrar para ninguém, não é se exaltar, não é se tornar altivo, não é se tornar vazio, publicando, divulgando a obra do Senhor. Essa não é a intenção. A nossa intenção dentro do nosso coração, regada pelo Espírito Santo, é para que o Evangelho seja expandido, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então lembre, as obras que você faz, elas precisam ser vistas. Por quê? Porque as pessoas precisam saber que Deus ainda opera maravilhas e milagres na terra. Ele ainda cura, sara, liberta e salva. Essa pregação não pode sair de nós. Esse testemunho não pode deixar de ser falado. E isso só acontece através da tua vida. Lembra, a conversão aconteceu na tua vida. Você aceitou Jesus, você mudou de vida. A má reputação, ela tem que ser parada, e agora a boa reputação tem que ir. Através do quê? Das boas obras. A má reputação para, a boa reputação se expande. Não, mas eu não vou mostrar para ninguém porque eu não quero me aparecer. Quando a intenção no seu coração for essa, vá para o monte, vá jejuar, vai para dentro do quarto ler Bíblia. Agora, quando a intenção dentro do seu coração ainda for levar o Evangelho e fazer com que a sua igreja cresça, continue divulgando a obra do Senhor, você está fazendo um bem para aqueles que estão fracos, para aqueles que ainda acreditam, estão vendo ainda Deus usa filhos e os seus servos na casa. Lembre, ainda que alguns deem mau testemunho, ainda há homens de fé e mulheres de fé que carregam e pregam o evangelho de salvação, o evangelho da cruz. Então lembre você, professor, e os seus alunos, é necessário que haja uma boa conduta para que haja uma boa manifestação das obras. E a moralidade não vá somente como para que apareça, para que tenha uma vida de aparência, mas que a essência seja exalada através do comportamento. Ministério da piedade. 1 Timóteo capítulo 6 e 5 diz assim, ó: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade, cuidando que a piedade seja causada de ganho, aparta-te dos tais. Cuidando que a piedade seja causa de ganhos, aparta-te dos tais. Nós precisamos lembrar os nossos jovens que a obra de Deus, ela é sustentada por meio da fé e ofertas.
Ofertas e fé. Fé e ofertas. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, a Bíblia diz que Jesus disse, olha, vão e não se preocupem com sandália, com roupa, com pão, não se preocupem onde vão comer, porque todo lugar onde entrar e você oferecer a paz e você entrar, você vai ter tudo aquilo que é necessário. Qual é a nossa preocupação hoje? E sustentar aquilo que nós queremos. Eu preciso ministrar, eu preciso cantar, porque eu preciso de exposição, eu preciso receber, eu preciso ganhar por aquilo que eu faço, e eu preciso sustentar a minha imagem. Aqui está a preocupação de Paulo. Homens de perversas contendas, corruptos de entendimento, leram a palavra, estão na obra, porém, fazem da palavra e da obra mau uso. Então lembra você, professor, os seus jovens, que o propósito primeiro é ser salvo. O chamado e a vocação será sustentado por Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Durante 5 anos eu estive na itinerância. Vivi pela fé. Durante 1 ano inteiro a minha esposa esteve ao meu lado na itinerância. Durante o Covid, uma aldeia indígena, foi 76 cesta básica, 86 famílias em Criciúma, e ali tudo aconteceu. Por quê? Porque nós não nos preocupamos com a palavra da adversidade. Nós nos preocupamos em permanecer dentro da palavra de Deus. Precisamos crer que Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que eu devo ter? Compromisso com a palavra de Deus. Se Ele mandou você ir pregar, Ele vai te sustentar. Se Ele mandou você cantar, Ele vai te sustentar. Mas eu tenho os meus gastos. Lembre, o justo viverá pela fé. Toda liderança vai entender o seu chamado e vai ofertar sobre a sua vida. Mas tenha o cuidado de não fazer mau uso da sua fé, mau uso das ferramentas, mau uso da igreja onde Deus te colocou e mau uso da palavra de Deus. Porque aqui diz, fazendo mau entendimento, tendo mau entendimento, fazendo mau uso da piedade, ou fazendo o uso de tudo isso, mas com uma má índole. Aí Paulo, ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É necessário, professor, que você lembre o seu jovem que a caminhada que ele está começando é uma caminhada onde Deus vai ter compromisso com ele. Para ele não olhar para o lado e admirar pessoas que estão caminhando de maneira vazia e às vezes e muito distante de Deus. Então não se preocupam mais em manifestar a sua fé. Porque tem pessoas responsáveis, íntegras, pessoas com comportamento e com uma fé irrepreensível, que vivem de forma integral na obra, pela fé e na dependência de Deus. E Deus sustenta o pão, sustenta a saúde, sustenta a família e sustenta a casa. Você, professor, lembra esses jovens que estão vindo e até mesmo nós como professores, precisamos lembrar a nós mesmos que a nossa fé manifesta em oração, manifesta em comportamento digno e irrepreensível, move o coração de Deus. Aqui nós concluímos, em tempos tão trabalhosos com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como a igreja, cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade que é Cristo e seu evangelho pleno. Para que essa importante missão, precisamos manter um comportamento apropriado, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com as nossas próprias forças, mas graça de Deus nos capacita. Mas a graça de Deus nos capacita. Seja fiel para com Deus.
Seja fiel para com a obra de Deus. Seja fiel com a palavra de Deus. E lembre, pratique a palavra de Deus para que você carregue uma fé irrepreensível. E a informação sobre você, sobre a sua igreja e sobre a sua casa, seja uma formação que expanda o evangelho aqui na terra, alcançando mais almas para o reino dos céus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida em nome de Jesus. Amém.